Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre um escândalo que tomou grandes proporções nos últimos dias com o Elon Musk levantando este problema, né? Na verdade, o escândalo cresceu com a prisão do Tommy Robinson há alguns meses, isso estava sendo muito discutido lá na Inglaterra, e agora o Elon Musk também trouxe isso à tona, né? É o escândalo das Grooming Gangs, ou gangues de preparação, né? São gangues que teoricamente começam a assediar crianças pequenas, preparando elas para serem escravas sexuais, o tom que eles estão colocando aqui, né? Aparentemente havia um grande número de imigrantes paquistaneses, principalmente, mas de outros países também ali do Sudeste Asiático e coisa e tal, que estavam na Inglaterra e que fariam esse tipo de atividade com meninas inglesas, né? Então, essa é a coisa. É escândalo de abuso sexual de crianças. Em última análise, é isso. Vamos entender esse caso aqui. Realmente, o caso é absurdo. O problema todo é que muita gente teme que esse tipo de acusação, esse tipo de investigação, acabe levando a um ódio contra imigrantes paquistaneses e árabes em geral, e muçulmanos em geral. Eu acho que isso é um absurdo também. Ou seja, é lógico, evidente que as pessoas culpadas por esse crime precisam ser investigadas e punidas. Não se pode deixar de investigar um crime terrível desse por temor disso gerar repercussão de racismo ou de islamofobia ou do que quer que seja. É lógico que da mesma forma você não pode usar esse tipo de coisa para dizer que todos os muçulmanos fazem isso, que todos os paquistaneses fazem isso, que todas as pessoas, todos os imigrantes fazem isso. Então é preciso separar as coisas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse escândalo não é novo, tá? Ele ganhou grande força agora, porque recentemente, vocês lembram, teve grandes protestos contra imigrantes na Inglaterra. E o Tommy Robinson, que é esse rapaz aqui, ó, ele já em 2011 ele falava sobre isso. Então em 2011 tem entrevista dele falando sobre esse problema das gangues e coisa e tal no interior da Inglaterra. Ele é chamado pela esquerda de extremista, de racista, de nazista, de não sei o que lá, mas é fato que ele denunciou esse ponto, e essa denúncia é uma denúncia importante. Né? Aparentemente existem várias vítimas identificadas que foram ouvidas depois por jornalistas e coisa e tal, e confirmaram a história. Realmente são vários casos terríveis que aconteceram ali no interior da Inglaterra, e é justamente dessas gangues que têm esse costume de pegar crianças pequenas e fazer de esposa. Né? A gente sabe que em muitas regiões do mundo é relativamente comum você ter casamento de homens mais velhos com crianças de 8, 9, 10 anos e coisa e tal, mas isso evidentemente é uma coisa inaceitável. A criança não tem capacidade de aceitar esse tipo de relação. Né? Por mais que ela diga sim, ela não está aceitando. Por mais que ela não procure a polícia, ela não está aceitando. Né? As pessoas com menos de 14 anos na legislação brasileira, mas você pode entender aí, isso pode ser variável de acordo com a legislação, de acordo com a sua ideia, mas as crianças não têm condições de aceitar esse tipo de acordo. Né? E se ela não aceita, é estupro, é pedofilia, é ataque, é abuso sexual de crianças. Por mais que ela diga sim, por mais que ela concorde, por mais que esteja para a criança ela não esteja reclamando e coisa e tal. E as histórias são terríveis, tá? Então esse cara denuncia isso desde 2011. Daí ele foi preso, acusado de extremismo, de nazismo e coisa e tal, justamente por ele ser contra os imigrantes. Aí, de novo, eu sou a favor de imigração. Eu acho que isso daqui você tem que investigar as pessoas que fizeram isso. Você tem milhões de imigrantes no Reino Unido, várias pessoas, milhares de imigrantes no Reino Unido, um monte de gente que foi para lá, do Paquistão, de países muçulmanos, islâmicos e coisa e tal. A imensa maioria são pessoas honestas, que trabalham, que cumprem suas obrigações, que fazem o correto no dia a dia. Ah, mas tem algumas maçãs podres aí, tem algumas pessoas que fazem errado. Essas pessoas têm que ser perseguidas. Eu acho que os dois erros existem aqui. O erro de você dizer que todo imigrante é criminoso porque alguns imigrantes são criminosos, isso é um erro. Agora, também o erro de você dizer, não vou perseguir esses imigrantes criminosos porque senão
as pessoas vão achar que todos os imigrantes são criminosos. Não, não pode, tem que perseguir. Ao contrário, tem que correr atrás dessas pessoas que cometem esses crimes, né? Isso é um absurdo, os dois lados são absurdos nessa história. Mas só para dizer aqui que isso não é novidade, isso desde 2011 que se fala desse tipo de coisa. Eu já fiz vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, eu já fiz vídeo no Visão Libertária falando sobre esse problema das grooming gangs, né, das gangues de preparação lá da Inglaterra, né, desse pessoal que... inúmeros casos. Aqui, ó, na reportagem do The Telegraph, eles falam aqui, ó, parece que teve um inquérito, né, teve uma investigação liberada em 2022, mas era apenas referente, apenas pegou uma parte das vítimas entre 2011 e 2014, justamente porque eles não queriam dar a dimensão completa do problema, porque é muito grande, muitas pessoas estavam fazendo esse tipo de coisa, tem que prender todo mundo que faz esse tipo de coisa, é absurdo, é algo totalmente inaceitável, né? Aí conta aqui vários casos aqui, ó, o Mohammed preparava a vítima para... eu não posso usar essas palavras aqui no YouTube, senão vai ser um problema, né? Mas para usar ela de forma anal, e foi feita sexo grupal com 5 ou 6 homens, eu não sei, a gente está falando de crianças, tá? A gente está falando de crianças aqui. Crianças. E a história é terrível, né? E tem várias outras histórias, né? A Anna de Bradford, detalhe, eram crianças inglesas que estavam sendo preparadas por essas gangues por paquistaneses, por pessoas ali na região, né? É lógico, existe aí nesse caso também uma certa ausência dos pais, né? Não deixa de ser também um problema desse lado também, né? Mas vários casos desse aqui, tem várias descrições aqui. Lucy Lowe morreu com 16 anos de idade, junto com sua mãe e sua irmã, quando o abusador botou fogo na casa dela, lá no ano 2000, né? Ou seja, tem vários casos desses. E, de novo, é um absurdo que está sendo descrito aqui. Isso tem que ser investigado pela polícia inglesa de qualquer jeito. Ah, mas estão investigando pouco, só de 2011, 2014. Por quê? Porque estão com medo, isso que estão dizendo, que estão com medo de gerar uma visão anti-imigração na Inglaterra. Não, não é assim. O que você tem que explicar é que, olha aqui, ao contrário, você investigar esse pessoal, você favorece a política de imigração, porque justamente você fala, os imigrantes que vierem, que forem realmente culpados desse tipo de coisa, vão ser processados, vão ser presos, tem que pegar cadeia, né? É uma coisa absurda. Aí você favorece a coisa, não pode vir o imigrante, por quê? Porque o imigrante, se ele cometer alguma coisa, ele vai ser processado. Você não processar com medo disso gerar uma onda anti-imigração é um absurdo. E lógico, também é um absurdo a ideia de que algumas pessoas dizem de que não, mas é a cultura deles. Não, a cultura deles ok, a cultura é direito, todo mundo tem a cultura própria, não tem esse problema. Agora, a questão é que você não pode aceitar um tipo de cultura que fere a ética libertária, que fere a propriedade privada, que agride o corpo da criança, e a criança não tem como consentir antes de uma certa idade, né? Então, ou seja, essa é a situação desse caso. O Elon Musk demandou que a Inglaterra façam alguma coisa contra esse escândalo das gangues de preparação e coisa e tal. E aí, lá na Inglaterra, o pessoal da esquerda está atacando, dizendo não, porque é a extrema-direita que quer dizer que todos os imigrantes são maldosos. Gente, a gente está falando de dois problemas. Não, eu concordo, não pode culpar todos os imigrantes pelo ato de alguns imigrantes. Alguns imigrantes, até um número grande, não estou dizendo que foram poucos não, foram muitos imigrantes. Mas ainda assim, se você comparar com o total de imigrantes, é um número pequeno. É um número pequeno em comparação com o total de imigrantes. Esses imigrantes que cometeram o crime precisam ser perseguidos. É lógico que tem que ser perseguidos. Cadeia nesse pessoal todo, né? Um absurdo completo isso daí. Mas daí a dizer também que porque esses imigrantes fizeram isso, não, que todos os paquistaneses são pessoas ruins, que todos os muçulmanos são pessoas ruins, que todas as pessoas, todos os imigrantes são pessoas ruins. Veja, vocês sabem que eu sou favorável a fronteiras abertas. Eu acho que fronteira é uma linha imaginária, ninguém deveria impedir ninguém de ir. Agora, quem comete crime tem que ser processado na ética libertária ou na ética, na legislação positivada da Inglaterra, né? E eu acho que é direito dos ingleses quererem uma revisão dessa legislação, né? Ou seja, por mais que eu seja favorável a abrir fronteira totalmente, eu sou libertário, não sou conservador.
liberem fronteira completamente. Você tem direito na sua propriedade privada de proibir as pessoas de entrarem na sua propriedade privada. Mas se o seu vizinho quer aceitar pessoas na propriedade privada dele, por que você tem direito de mandar na propriedade do seu vizinho? Você não tem esse direito. A propriedade privada do vizinho é direito dele. Se ele quer vender ela para um monte de muçulmano, ele tem direito de fazer isso. Por que ele não poderia? Por que não poderiam os muçulmanos irem morar do seu lado? Qual o problema com isso? Eles estão na propriedade deles, ok, eles não podem entrar na sua propriedade privada. Esse é o ponto da liberdade, né? O país não é como uma propriedade, essa ideia que alguns falam, não, porque a fronteira do país é como se fosse uma propriedade. Não, não é propriedade privada, porque não é de uma pessoa só, não tem um dono isso aqui, a menos que você admita que o Estado é válido e que o Estado é dono de tudo, né? Aí você pode admitir esse tipo de coisa. Eu não admito isso. Então, a minha visão é essa. Mas eu entendo também que é justo que as pessoas queiram leis ou busquem leis de controlar a imigração dentro da legislação positivada. Acho um absurdo que o pessoal seja taxado de extrema-direita, de racista, de nazista, de não sei o que lá, por querer leis de imigração mais rígidas, né? É um pedido razoável, é algo que deve ser discutido, né? Até porque, de fato, existe muita imigração que é usada mesmo como arma híbrida, né? A gente tem visto esse caso, a Rússia tem feito isso com a Finlândia, tem feito isso com a Polônia, ou seja, tem mandado imigrantes no intuito de desestabilizar o país, ou seja, não é uma imigração natural, não são pessoas buscando melhor qualidade de vida, não são pessoas querendo ir trabalhar em outro país, não. É o Putin mandando esses imigrantes para a Finlândia e a Polônia para causar problema. Então eu não descarto que isso seja também a ação do Putin aqui contra a Inglaterra. Então acho justo que se verifique a origem dessa imigração, que existam leis para evitar esse tipo de problema, né? Então está uma grande discussão aqui, porque tem muita gente aqui com análise de pessoas e autoridades usando o medo de empoderar extremistas de extrema direita como um escudo para efetivamente perseguir essas gangues, né? Porque elas continuam atuando, tá? Esses casos todos que a gente sabe aqui, que a gente contou aqui, eram casos de 2011 a 2014, dessa primeira investigação. Só que isso continua existindo, então tem que ser perseguido. Essas pessoas que estão cometendo crime com as crianças têm que ser todas colocadas na cadeia. Mas não, elas não são a totalidade dos imigrantes, não são a totalidade dos muçulmanos, nem a totalidade dos imigrantes paquistaneses. Então, ou seja, é muito importante tomar cuidado com isso, né? Na verdade, é uma pequena fração desses imigrantes. O número é grande, ainda é assim uma pequena fração dos imigrantes, né? Aí tem aqui o pessoal colocando aqui de um estudo que foi feito, que estava dizendo que justamente que havia um perigo, eles queriam evitar a investigação desse negócio exatamente porque isso daria voz à extrema-direita. Não, peraí, não pode impedir a investigação por conta disso. O pessoal que nem é de extrema-direita, é o pessoal que quer controlar a imigração, é direito deles, eu acho que é justo que existam regras de imigração dentro lá do positivismo inglês, né? É justo que eles queiram esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos ver como é que vai surgir isso daí. O Elon Musk está fazendo uma pressão muito grande para a Inglaterra fazer essa investigação. Vamos ver o que sai disso daí, porque realmente os relatos são absurdos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.